Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 18, versículo 24, o ponto 2 que diz: quem foram e como morreram as bruxas de Salém? Este é um julgamento realizado pela Igreja Protestante que governava os Estados Unidos com a coroa inglesa. Lembrando que igrejas protestantes eram grupos políticos, que estavam ligados aos reis, não eram de fato cristãos, eram grupos políticos. Eu prossigo. As igrejas protestantes eram grupos políticos religiosos que seguiram as características da Babilônia apocalíptica. Bom, eu coloquei aí o artigo da revista super interessante, que ele diz: quem foram e como morreram as bruxas de Salém. O artigo diz: série de julgamentos e execuções na América colonial do século XVII. Lembrando que o século XVII vai de 1601 a 1700. Mostrou até onde o fanatismo religioso pode chegar. Bom, por que também que eu gosto de colocar um artigo na íntegra? Para vocês verem como os historiadores veem o cristianismo. Porque eles olham para a história e pensam que a Igreja Católica é cristianismo. Pensam que os protestantes seja cristianismo. E isso causa uma confusão na cabeça dos historiadores. Aí veja, ele já está dizendo aqui até onde chegou o fanatismo religioso, para falar dessas bruxas de Salém, né? Essas supostas bruxas, melhor dizendo. O artigo prossegue: o caso mais famoso de caça às bruxas aconteceu entre 1692 e 1693 dos Estados Unidos e levou mais de 150 pessoas para a cadeia, das quais 25 morreram. A região de Salém era uma colônia britânica, rachada por ataques indígenas e atormentada por pequenos crimes e disputa de terras. Lá, os puritanos reformados, né? Puritano é um grupo reformado, eles surgiram a partir da igreja protestante inglesa, então os puritanos são protestantes também, né? Então, os puritanos estabeleceram um governo em que a igreja comandava tudo. A população considerava a mulher submissa ao homem. Em fevereiro de 1692, durante um inverno excepcionalmente frio, Beth Parris, filha de 9 anos do ministro religioso protestante de Salém, pegou uma doença estranha. Contorcia-se de dor, gritava, sofria de febre e reclamava para o médico do vilarejo que parecia estar sendo picada. Hoje a ciência tenta explicar a doença como combinação de asma, abuso infantil e epilepsia. Outra tese: a garota teria ingerido um fungo presente no pão, mas na época ninguém sabia o que era. Isso é o que a ciência tenta explicar hoje, a reação dessa menina. Bom, qual vai ser o resultado dessas manifestações estranhas da menina? Eu, quando olho, eu pensei assim: bom, filha de um protestante. Havia uma intenção de matar os cristãos, porque o que estava acontecendo? Muitos anabatistas fugiam da Europa, porque na Europa eles eram perseguidos, então eles vinham para os Estados Unidos e vinham em grupo de navio de 30 a 40 e se isolavam em um local. O grupo que é considerado o grupo que fundou os Estados Unidos, no navio Mayflower, vocês podem pesquisar essa história, esse grupo estava fugindo da Europa por causa da perseguição e foram para os Estados Unidos e desenvolveram uma colônia lá. Mas os protestantes vão perseguir, eles estão matando esses cristãos que fogem da Europa e vão para os Estados Unidos. Número 3, o artigo prossegue: outras 6 garotas, incluindo uma prima de Beth, também desenvolveram os sintomas. Isso parece mais uma possessão demoníaca, né?
a filha do pastor protestante estava possessa e eles diziam que era bruxaria de outras pessoas. Elas se contorciam em poses grotescas e diziam sentir mordidas e beliscadas no corpo. Eu fui criado na Assembleia de Deus, eu vi muita manifestação demoníaca, né? Pessoas assim se contorcendo com poses grotescas. Isso aí é característica de manifestação demoníaca. O médico William Griggs sugeriu que a origem do problema seria sobrenatural. A família ficou obcecada com a hipótese. A primeira julgada foi Bridget Bishop. Não sei bem se esse é o nome, não sei nem qual a origem dessa pessoa. Com poucos amigos e cheia de conflitos com os vizinhos, era acusada perfeita. Ou seja, pegaram uma mulher de bucha, né? Seria aquela uma pessoa problemática. Às vezes tem pessoas que debatem muito, cria problema com os vizinhos, normalmente é chamado popularmente de barraqueira, né? Ou seja, essa Bridget seria uma barraqueira e aí acusaram ela, né? Além de ter sido delatada por bruxas confessas, uma testemunha disse ter visto Bridget roubando ovos e se transformando em um gato. A pena foi a morte por enforcamento. Mais de 150 suspeitos foram presos. Houve 20 execuções, incluindo um homem esmagado por pedras. 2 cachorros também foram condenados à morte, acusados de serem cúmplices das bruxas de Salem. Até uma menina de 4 anos, Sarah Good, foi acusada pelas crianças. A pequena passou 8 meses na cadeia. E o julgamento era tudo por bispos protestantes, né? Chamados puritanos, que de puro eles não têm nada. Aí eu comento, juntamente com as bruxas de Salem, os reformados mataram um pastor anabatista congregacional chamado George Burroughs. Eu coloco aí o nome dele para vocês poderem pesquisar na história e ver que realmente esse pastor foi morto pelos protestantes. Nós vamos ver o que a história diz, o protestante justifica para a população porque ele está matando um pastor. Não? Aí eu comento, Burroughs foi acusado de possuir força extraordinária, que seria resultado de feitiçaria. Eu ainda não consegui provas. Lá de 1200 nós já conseguimos prova que era uma igreja pentecostal. Essa daqui tudo indica que era uma igreja pentecostal, porque além do pastor, eles vão matar uma irmã também, acusada de feitiçaria. E como eu disse, você não tinha direito de defesa, não tinha direito de saber do que você foi acusado. Era assim um mundo extremamente louco, esse mundo aqui coordenado pelos protestantes, né? Que gostam de dizer, nós somos igrejas históricas. A Assembleia de Deus foi fundada agora no século XX, mas a história deles, a igreja histórica é uma igreja de corrupção e de matança. Essa é a história deles. E algumas pessoas perguntam, pastor, por que falar isso? Será que não seria melhor esquecer? Não, irmão, porque essas instituições, elas têm uma doutrina da salvação diferente da nossa e a igreja cristã está sendo levada atrás dela. A igreja cristã está acreditando que faz sentido você adotar essa nova doutrina da salvação, que é o sistema de salvação por determinismo dos deuses, abandonando o livre-arbítrio. Eles dizem que o livre-arbítrio, os protestantes dizem que o livre-arbítrio é heresia, que quem prega isso vai para o inferno. Esses homens aqui, que eu digo, são endemoniados, porque quem faz uma coisa dessa, o povo vai protestar como vocês podem matar um pastor. E aí vocês vão ver o argumento do protestante qual é. O comentário prossegue. Burroughs era criticado por não entregar seus filhos para serem batizados. Ou seja, não era de linha católica nem reformada. Nesse período, os católicos e os protestantes, reformados, protestantes, né, eles já tinham um acordo para não se matarem. Mas, como eu disse para vocês, lá em 1648, na Europa, o acordo não envolvia os anabatistas. E quando fala de anabatistas,
Na maioria dos casos nós estamos falando de igreja cristã verdadeira. Eu falo porque teve alguns luteranos que foram chamados na história de anabatistas, mas não eram. Eram luteranos. Depois nós veremos isso. O comentário prossegue. Burroughs foi enforcado no dia 19 de agosto de 1692 pelas mesmas autoridades reformadas que mataram as bruxas de Salem. Após a execução, o ministro protestante, que vocês podem pesquisar, está aí o nome dele, Cotton Mather, defendeu a execução, argumentando que ele foi condenado em um tribunal. Infelizmente, ele foi condenado em um tribunal reformado, que seguia a prática católica de capturar, torturar e matar os que não aceitavam o batismo infantil. Então, isso aqui você tem a igreja protestante perseguindo a igreja evangélica. O meu conhecimento de história, a minha consciência cristã, não me permite chamar a igreja protestante de igreja cristã. Eles são, na verdade, os reformadores da Babilônia apocalíptica, tanto que já voltaram para elas. Eu falei para vocês, 2017, há 5 anos, é só você pesquisar na internet, você vai encontrar. Eles já assinaram um acordo, a união das igrejas já está acontecendo. E os protestantes assinaram um acordo chamando a Babilônia apocalíptica de mãe. Você acha isso na internet. E eles querem levar a igreja cristã também. No artigo que eu escrevi, que saiu no Mensageiro da Paz em março, eu coloquei lá. As igrejas protestantes querem nos levar para esse abismo. E o pior é ver que tem muitos indo, muitos mesmo. Os protestantes hoje dão aula na FAECAD. Tem pessoas que saem lá da FAECAD que você pode esquecer essa pessoa para trabalhar no Evangelho. Pode esquecer. E eu já fui em igrejas que eu vi pessoa, aluno da FAECAD, ele virando a cara para mim, porque eu já tinha dado uma palestra naquela igreja e ele não gostou. Eu não vou mudar o que eu vejo que é a verdade da história, porque tem simpatizantes aí de igrejas protestantes. Eu não vou mudar o que está claro na história, né? O comentário prossegue. Mather falou também que Burroughs, Mather é o protestante, né? Que julgou o pastor anabatista. Mather falou também que Burroughs não era um pregador autorizado. Os anabatistas ou congregacionais não possuíam autorização do governo reformado da Inglaterra para pregar o evangelho. Somente os reformados e católicos eram autorizados. Uma testemunha ocular da execução, Robert Calef, descreveu o evento em seu livro Mais Maravilhas do Mundo Invisível. Veja o que ele diz. Burroughs foi carregado em uma carroça com os outros pelas ruas de Salem até a execução. Quando ele estava na escada, ele fez um discurso para o esclarecimento de sua inocência, com expressões tão solenes e sérias que foram para a admiração de todos os presentes. Sua oração, que ele concluiu repetindo o Pai Nosso, foi tão bem formulada e proferiu com tal compostura e com tal, pelo menos aparente, fervor de espírito, que foi muito comovente e arrancou lágrimas de muitos, de modo que parecia a alguns que os espectadores impediriam a execução. Vou dar uma pausa aqui nesse texto desse livro para vocês poderem ver, né? Então, o irmão que tudo indica que era um cristão de verdade, um não protestante, um anabatista, quando ele foi colocado no local para ser executado, ele começou a pregar para as outras pessoas. Isso é o que acontecia também com protestantes na Europa. Nós temos história de protestantes que levaram os anabatistas para serem afogados em rio, e os anabatistas iam para o local de morte pregando o evangelho para eles. E aqui é interessante como esse homem que escreveu um livro, não deve ser religioso, né, um livro histórico, ele descreve, né, o fervor de espírito desse homem que está para morrer e está pregando o evangelho para eles. Ou seja, pelo fervor de espírito,
E como nós acreditamos, claro, o pentecostalismo é bíblico, e o pentecostalismo ele diferencia, sim, o cristão, né, ungido com uma virtude especial. Esse é o significado. Né? Eu vejo, por exemplo, a Igreja Batista Geral, que não segue a doutrina protestante, eu acredito que ela é uma igreja cristã. É pena que ela, infelizmente, não conheceu o pentecostalismo. Muitos batistas conheceram, mas ainda existe a Igreja Batista Geral, que eu sempre falo, pode pesquisar na cidade de vocês, a Igreja Batista Geral, tradicional, ela está morrendo, está virando tudo protestante, porque existe uma Igreja Batista protestante. Né? E essas pessoas de Igreja Batista protestante, é só ver aquele artigo que eu indiquei para vocês, porque os primeiros missionários batistas eram maçons, que poderia estar escrito, porque os primeiros missionários batistas eram satanistas. São batistas reformados, não são batistas gerais. Tá bom? Bom, então o julgamento desse homem aqui é um julgamento que faz pensar, apesar de eu não ter dados ainda, mas faz pensar em um pentecostal, em um cristão verdadeiro, tá ok? E que faz esse discurso. Se fosse outro, estaria amaldiçoando as pessoas, né, falando contra, mas ele está fazendo um discurso e ele faz uma oração, né, que diz que comoveu o povo. Aí o livro prossegue, o historiador prossegue. O acusador disse que o negro se levantou e ditou para ele. Assim que foi desligado, o senhor Cotomata, montado em um cavalo, dirigiu-se ao povo em parte para declarar que ele, Burroughs, não era um ministro ordenado e em parte por possuir o povo de sua culpa, dizendo que o diabo muitas vezes se transformou em anjo de luz e isso apaziguou um pouco o povo e as execuções continuaram. Ou seja, o povo está indo contra as execuções, porque, claro, era uma aberração. Muitas das pessoas conheciam esse historiador que não contou, mas da igreja desse pastor Burroughs, teve uma irmã que também foi morta, acusada de bruxaria. Então o povo considerava isso um absurdo, o povo criticou. Então o que o ministro falou? Não, esse ministro ele não é autorizado, ele não era um ministro ordenado pelas igrejas protestantes, porque a perseguição aos anabatistas continuava. No artigo que eu escrevi na CPAD, eu disse, a Assembleia de Deus, ela saiu desses grupos anabatistas. Eu não posso aceitar que a Assembleia de Deus saiu de protestante e católico, senão nós estávamos batizando crianças. Mas alguém me disse, pastor, já tem uma igreja evangélica, que é a Assembleia de Deus, ali em Xerém, batizando recém-nascido. Isso é um erro grave, isso é um erro grave. O comentário prossegue. As igrejas protestantes seguiram a doutrina da guerra justa de Agostinho de Hipona, afirmando que a igreja possuía autoridade para matar. Eles não sabem o que é cristianismo. O pregador John Bunyan, autor do livro O Peregrino, foi preso pelo governo reformado da Inglaterra por pregar o evangelho sem autorização. John Bunyan pertencia à mesma linha de Burroughs, ou seja, uma linha anabatista. Essa linha recebe diversos nomes na história. Os católicos e reformados chamam de anabatistas ou rebatizadores. Eles se identificavam como os irmãos ou os peregrinos. Por isso o título do livro John Bunyan, né, vai ser também O Peregrino, porque é a história dos cristãos, porque os cristãos estavam fugindo da perseguição católica e reformada por séculos. E eles tinham que ser peregrinos porque eles não podiam estar na cidade estudando. O período que John Bunyan viveu, que já é próximo de 1700, a perseguição tinha diminuído. Eles não matavam, mas eles jogavam na cadeia e deixavam a pessoa lá com uma alimentação reduzida para ela morrer na cadeia. John Bunyan ficou muito tempo na cadeia por pregar, né, contra o batismo de recém-nascido, de não seguir
essa regra aqui num país protestante. Ele vivia na Inglaterra, né? O comentário prossegue. É importante que a igreja cristã deixe bem claro a sua distinção da igreja católica, igreja reformada e a verdadeira igreja de Jesus. Se a igreja católica e reformada foram, em algum momento, a igreja verdadeira, significa que todas as atitudes delas teriam sido atitudes da igreja de Jesus. Agora, você pensa, o historiador que olha para essa história da igreja católica, de Inquisição, de uma matança que talvez você tenha que comparar aos assírios, um povo extremamente mau. E os assírios, nós sabemos que eles tratavam as pessoas como os católicos tratavam. Seria a comparação, nem os romanos, o Império Romano matava como os católicos matavam, empalando pessoas. Isso aí era a prática dos assírios. Agora lembra, os assírios, qual era a capital da Síria? Qual a ligação da Síria com a Babilônia apocalíptica? A Babilônia apocalíptica, nós podemos dizer que ela nasceu na Síria, lá na cidade de Nínive, que foi a cidade fundada por Nimrod, que era a capital do Império de Nimrod, né? Que tinha também como destaque a cidade de Babel. Então, a Síria cometia essas mesmas maldades que a Babilônia apocalíptica cometeu contra a igreja cristã. E as igrejas protestantes fizeram a mesma coisa. Esse tipo de julgamento é uma coisa de louco. Como que alguém pode fazer isso? E alguns falam, não, naquela época era assim, do cristianismo nunca foi assim. Quem fez isso na história é porque não é cristão. E isso não foi um fato isolado. Isso havia uma doutrina. Desde o ano 410, no ano 410 da era cristã, foi elaborada uma doutrina chamada Teoria da Guerra Justa ou Teoria da Guerra Santa, que dizia a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. E os protestantes seguiram esse pensamento, tanto que eles matavam católicos, depois pararam de matar católicos, mas continuaram matando anabatistas, né? O comentário prossegue. Observe o trabalho de pesquisa do aluno Miguel de Biasi, da PUC, para o mestrado em teologia. Bom, eu peguei um trabalho de um aluno da PUC. Observe o que esse homem vai falar sobre esse, entre aspas, né, cristianismo que mata, que persegue. Ele diz: na história do cristianismo, muitíssimos fatos de natureza político-religiosa mostram as polêmicas memoráveis entre intolerantes em defesa de visões doutrinais distintas. Os cristãos perseguidos pelo Império Romano foram precursores na história do Ocidente na defesa do princípio da tolerância. Passados alguns séculos, tendo a Igreja Católica unificado o poder temporal e espiritual, em nome desta unidade, torna-se intolerante diante da diversidade religiosa. É claro que esse homem que estudou na PUC, ele não vai conseguir ver essa diferença da Igreja Católica para a verdadeira Igreja de Jesus. A Igreja Católica dizia que ela tinha que unificar as igrejas, tinha que acabar com os hereges. Na verdade, ela estava matando a verdadeira Igreja de Jesus, matando outros também. Mas a perseguição especial, que claro, essa é uma perseguição demoníaca. E lembre-se, o homem que está sentado como Papa hoje, até papas, historiadores católicos do passado disseram que a ordem dele era uma ordem satanista. E teve papas que tentaram exterminar com essa ordem. Não conseguiram. E todos comentam, pela primeira vez na história, um jesuíta, né, chega ao poder, chega ao trono papal. É uma questão preocupante. Todos os sinais que nós estamos vivendo de guerra, de peste, de gafanhoto atacando a Argentina, além do comunismo atacar a Argentina, gafanhoto atacou a Argentina, o Uruguai atacou o sul do Brasil, todos esses problemas que nós estamos vivendo, a ameaça do comunismo, a ameaça do mundo árabe contra Israel, nós sabemos onde isso vai chegar. Tudo isso estava nas Escrituras.
Principalmente Daniel, nas 70 semanas, profetizou esse momento. Vai ter um período de 7 anos, que é um período terrível. No final desse período, o que vai acontecer? Israel vai se converter, mas antes disso, Israel vai sofrer muito. E tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo é sim uma preparação para a manifestação do anticristo. Quanto tempo vai ainda correr até essa manifestação? Mas eu não descarto que aconteça a qualquer momento, porque essa manifestação ocorre, segundo Daniel, em meio a uma aliança que ele faz com muitos por uma semana. Essa aliança, irmãos, ela está sendo costurada já há anos. E está sendo feita entre países, até que vai surgir uma aliança maior. E segundo a profecia de Daniel, Israel vai cair nessa. E como eu disse em tempos passados, os protestantes eles vão participar também dessa aliança. Eu disse, o anticristo vai bater palmas para a doutrina protestante. Lembre-se que os protestantes é que criaram o liberalismo teológico, que o liberalismo teológico extremo diz que Jesus nem ressuscitou, que não existe ressurreição. E os homens são considerados protestantes, morreram e foram homenageados pelos protestantes. O liberalismo teológico moderado, ele diz que a ressurreição acontece, mas ao mesmo tempo ele diz que a Bíblia é uma cópia de lendas pagãs, que Moisés não existiu, Noé, Adão e Eva, porque aquilo ali é tudo lenda. Como você pode considerar essas pessoas religiosas? Essas pessoas estão dando aula na FAECAD. Já vi aluno que sai da FAECAD lá, o indivíduo não acredita mais na Bíblia. Esse curso de Apocalipse que nós estamos fazendo, ele escreveu, pastor, por que estudar o Apocalipse? Esse livro não deveria nem estar na Bíblia. Esse livro não é inspirado por Deus. De onde que vem esse conhecimento? Esse homem estudou aonde? Na FAECAD. Estudou com quem? Com os protestantes reformados, que são os criadores e os propagadores do liberalismo teológico. Uma das piores, se não a pior praga doutrinária da história desses 2000 anos. Eu já participei de grupo de debate com católico que os católicos reclamam do liberalismo teológico, porque ele acabou entrando no catolicismo também, e os católicos reclamam que está matando o catolicismo. Quase que eu falei, no debate eu não ia falar, mas não dá para matar aquele que espiritualmente já está morto, né? Os católicos aceitam. Hoje o catolicismo é dominado pelo liberalismo teológico criado pelos protestantes. Os católicos aceitam porque eles infelizmente não têm visão espiritual. Aí eu falei isso, teve um aluno que falou, mas pastor, da Assembleia de Deus também tem pessoas aceitando. Eu falei, porque não tem visão espiritual, porque como é que você vai aceitar que a Bíblia é uma cópia de lendas pagãs? Não pode. Bom, o artigo prossegue desse trabalho de pesquisa para o mestrado em teologia, né? As guerras religiosas do século XVI e XVII, lembre-se que eu falei para vocês, depois da Reforma, foram cerca de 150 anos de guerra entre católicos e protestantes, de matança de todos os jeitos que você pensar. Tá bom? Pessoas sendo jogadas de prédio, sendo queimadas, sendo torturadas por diversos aparelhos que eles criaram para poder torturar as pessoas, católico matando protestante, protestante matando católico, e os dois se unindo para perseguir anabatistas. Então ele diz, as guerras religiosas do século XVI e XVII entre católicos e protestantes mostram que a atitude predominante foi a intolerância e um movimento contrário à tolerância. A intolerância entre as igrejas em questões de natureza doutrinal teológica provocou uma ruptura na unidade cristã. É claro, ele está chamando unidade cristã, não, na unidade católica, mas ele chama de unidade cristã. Na verdade, eles pensam que está tratando da igreja cristã, mas na verdade não está. Os conflitos políticos religiosos foram agregando à história do cristianismo amargos acontecimentos pela dureza das relações intolerantes. A própria etimologia e significado de tolerância
causaram desencontros entre os teóricos. Contudo, na sua origem, está ligada ao movimento teórico por liberdade religiosa e enfrentamento da intolerância, né? Quem viu aí mais ou menos a história sabe que até pouco tempo os protestantes eles faziam uma passeata, um desfile por um bairro católico em regiões da Europa, né, principalmente na Irlanda, ok? Esses protestantes faziam desfile em bairro católico para lembrar a vitória deles sobre os católicos naquela região, tá bom? Bom, eu coloquei aí o link para vocês onde está essa tese, né, da PUC do Rio Grande do Sul. Vocês podem ler a tese lá completa. Eu tirei um trecho aqui para vocês poderem ler. Aí eu comento. Esse jovem que escreveu, chamado De Biase, pensa que a história da Igreja Católica reflete a história da Igreja de Jesus. Na verdade, a história da Igreja Católica reflete a história da Babilônia apocalíptica. João a viu embriagada com o sangue dos santos. Ela perseguia e matava os cristãos verdadeiros e os chamava de herege. De Biase está errado. Na verdade, encontramos fato material da Igreja Católica unindo-se às igrejas reformadas e perseguindo, capturando, torturando e matando os verdadeiros cristãos. Essa herança maligna de uma história vergonhosa não pode ser lançada sobre a verdadeira Igreja de Jesus. Alguns historiadores, ao ler a publicação da carta sobre a tolerância de John Locke, dizem: os cristãos precisavam aprender a tolerância. Está errado. Os católicos e reformados eram intolerantes. E a história quer culpar o cristianismo. Não. A Igreja Católica estava fazendo o papel da Babilônia apocalíptica. Denegria a imagem do verdadeiro cristianismo. Eu sempre falo para vocês, Deus me deu a graça de conviver com muitos judeus. E quando eu ia falar da visão cristã para os judeus, amigos que trabalharam em informática comigo, eles sempre falavam, mas vocês, cristãos, nos matavam. E eu tinha que explicar para ele que eu não pertenço à Igreja Católica nem à Igreja Protestante, e que eles matavam os judeus. Mas aí eu explico, eles também matavam igrejas. Aí cito o exemplo, como das bruxas de Salém, ó. Veja que eles mataram pastores não autorizados. Quem eram esses pastores? Eram os verdadeiros seguidores da mensagem de Jesus. Tanto que o pastor morreu pregando para os protestantes, fazendo como Estevão, pregando para eles e orando pela população, que comoveu a população. Mas o protestante, irmãos, não era um sentimento humano comum. Essa perseguição não é uma questão comum. Isso é uma questão diabólica. Esses homens eram endemoniados. Esses protestantes, com certeza, eram endemoniados, né? Eles eram uma autoridade que estavam ali perseguindo a verdadeira Igreja de Jesus. E normalmente acusavam eles de bruxaria. Normalmente igrejas pentecostais. Isso a história já provou lá em 1200 com os pobres de Lyon. Eram pentecostais. Tinha a igreja que tinham revelações, onde eles também expulsavam demônios. Enquanto nós vimos aí que provavelmente o bispo protestante, que teve as filhas com aquelas manifestações estranhas, aquilo ali provavelmente era demônio. E aí eles começaram a dizer que uma irmã de uma igreja anabatista seria uma das bruxas que estaria atacando essas meninas. E que o pastor anabatista também, que nós vimos a história, Burroughs, ele também seria um bruxo. Mas o homem vai para um lugar de morte, pregando o evangelho, orando pelas pessoas. Esse é o verdadeiro cristão. Eu não posso chamar assassino, né, pessoas que têm toda a característica de serem endemoniados. Pessoas que a história mostra que eles eram ligados à maçonaria. E vejam, irmãos, essa união das igrejas é algo que sempre foi falado
principalmente nos últimos 60 anos, porque a Igreja Católica, no ano de 1965, ela lançou um projeto para unir as igrejas, unir todas as religiões. E esse projeto, elas falaram, olha, é um tempo de 60 anos, ela vai vencer agora em 2025. E a Igreja Católica está trabalhando intensamente para essa união. E ela deve também, claro, ela já está atraindo os islâmicos, já estão participando, até os ateus da China estão participando. Lembra que esse Papa, ele reconheceu os bispos ateus da igreja do governo chinês, criado por Mao Tse-tung. Isso aí é a união das igrejas. Como que as pessoas podem ser enganadas assim tão fácil? Quem estuda a história sabe que essa não é a igreja de Jesus. Mas, infelizmente, tem muitas igrejas também que não ensinam a verdade para o povo, né? O comentário prossegue. A interpretação correta da história é a seguinte: a verdadeira igreja de Jesus foi fiel durante a perseguição do Império Romano. Nos dias de Constantino, organizou-se uma falsa igreja, rica, poderosa e que perseguia pagãos e cristãos, porque a Igreja Católica perseguia todos, perseguia pagãos, judeus e cristãos. Os verdadeiros cristãos estavam fora dessa igreja chamada católica e foram perseguidos implacavelmente, porque eu disse para vocês, desde o ano 380, a perseguição já estava em documentos, é chamado o Edito de Tessalônica, em que o Papa Damaso I disse, olha, não pode existir outra igreja. Ele será, se alguma igreja tentar sobreviver fora do rito católico, ela será punida pelo céu e pela terra. Pelo céu não seria punido, né? Seria punido pela terra, porque o Papa usava o poder do Império Romano. Vamos lembrar o que diz a história sobre como esse Papa Damaso I chegou ao poder. Ele era tão concorrido, porque o Papa já era uma pessoa muito poderosa no Império Romano, né? Era tão concorrido que se formou uma guerrilha em Roma. Uma guerrilha que supera longe a guerrilha aqui no Rio de Janeiro. Eu vi uma vez um repórter apavorado falando que a guerrilha aqui no Rio de Janeiro, entre traficantes e milicianos, estava gerando uma média de 5 mortos por dia. Irmãos, a eleição do Papa Damaso eram 137 mortos por dia. E esse homem, quando chega ao poder, ele já assina um edito proibindo o funcionamento de outra igreja. O que essas igrejas tiveram que fazer? Tiveram que fugir para as montanhas, porque a perseguição católica vai ser pior que a perseguição romana. É por isso que o Apocalipse diz que a Babilônia apocalíptica, que é a igreja católica, estava assentada sobre a besta, que é o Império Romano. O Império Romano foi dominado por ela. Antes era dominado pela religião de Nimrod. Lembre-se que eu falei para vocês também que o historiador hebreu Flávio Joséfo, ele escrevendo para o imperador romano Vespasiano, ele conta, citando historiadores romanos, de onde que nasceu a religião que os romanos praticavam. E Flávio Joséfo diz no seu livro História dos Hebreus, ele diz, essa religião de Júpiter, ela nasceu com os sacerdotes que escaparam da queda da Torre de Babel. Eles saíram de lá e levaram a estátua de Júpiter, o invicto. Quem era Júpiter? É Nimrod. E toda essa religião foi colocada na Igreja Católica. Por isso, o dia 25 de dezembro, que era também o dia do nascimento do filho de Nimrod, chamado Tamuz, tudo isso foi uma paganização dessa instituição. Claro que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Provavelmente Jesus nasceu em abril, alguns colocam em abril, e até porque em abril era Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, tudo indica que ele tinha um tempo determinado também para nascer. Mas dia 25 de dezembro foi colocado por causa do paganismo. E assim também a mulher de Nimrod, que era Semíramis, que também era sua mãe,
todos os títulos dela foram colocados em Maria. Nossa Senhora, Mãe de Deus, Rainha dos Céus. Isso a história comprova, não existe dúvida. Isso lá no século IV da era cristã. Bom, a verdadeira, a interpretação correta da história, o terceiro ponto que eu coloquei diz: nos dias da Reforma Protestante, os verdadeiros cristãos foram perseguidos por católicos e protestantes. Teve caso de pastor como o Baltazar Rubinmaia, ele foi torturado por protestantes e depois foi torturado por católicos e acabou morto. O comentário prossegue. Após a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, os católicos e protestantes foram impedidos de perseguir e matar aqueles que não aceitavam a sua fé. A mensagem das duas constituições era: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Aí passa 200 anos agora, esses indivíduos que foram impedidos de matar pelo Estado moderno. Aí eles querem dizer agora que eles são a verdadeira igreja de Jesus. 200 anos depois, eles normalmente se identificam: nós somos a igreja histórica. A Assembleia de Deus não é uma igreja histórica. O título Assembleia de Deus não. Mas a doutrina que a Assembleia de Deus prega, essa é uma doutrina histórica. Muito antes dos reformados, muito antes dos católicos, essa nós acreditamos que é a igreja, sim, que ela tem um batismo que vai até os apóstolos. E lembrando que católicos e protestantes não praticam o batismo bíblico. O batismo bíblico, como a Bíblia diz, se confessares, então tem que haver confissão. Recém-nascido não faz confissão de fé. Então eles praticam um batismo inválido. Todo católico, todo protestante, isso é a verdadeira igreja de Jesus, tem que falar para eles: olha, vocês têm que passar por um batismo verdadeiro, senão vocês vão para o inferno. Vocês têm que fazer uma confissão de fé verdadeira e passar pelo batismo. E passar por um batismo de uma igreja que é herdeira do batismo dos apóstolos. Porque a Igreja Católica, ela diz que ela acabou com aquele batismo. Ela diz que por cerca de 1.200 anos só existia batismo de recém-nascido. É mentira. Ela estava perseguindo e matando os valdenses, eles rejeitavam o batismo de recém-nascido. Então, a igreja verdadeira, ela tem que alertar essas pessoas que eles estão enganados por essa história mentirosa e estão indo para o inferno. Mas o contrário, infelizmente, tem muitos cristãos da Assembleia de Deus que estão se aliando a esses grupos, e eu confirmo, se aliar a esse grupo significa morte espiritual, porque Deus não vai estar em uma igreja que pratica o batismo de recém-nascido, que é um pecado grave, tira de Deus o que Deus mais quer ouvir do homem, a sua declaração de fé, que é uma declaração de amor, uma declaração que crê no Salvador que Deus enviou. Esse é um pecado grave, mas a Assembleia de Deus está entrando por esse caminho. Que lá também tem um pecado grave, que é o determinismo dos deuses. Lembre-se que lá na confissão de fé da igreja presbiteriana, de todas as igrejas protestantes, mas a presbiteriana que se destaca, o Westminster, ela diz o seguinte, que os anjos e os homens pecaram porque Deus predestinou. O que significa isso? Significa que o querubim ungido, que era protetor, pecou e se tornou dragão por ordem de Deus. Ele seria uma vítima de uma ordem de Deus. Essa é uma doutrina absurda. A igreja cristã não pode aceitar isso. O comentário prossegue. Nesse momento, em que a Europa e os Estados Unidos decretaram que não haveria mais perseguição, ninguém poderia ser molestado por sua fé, então eu digo, nesse momento se encerra a perseguição dos católicos, que durou de 380, quando o Papa Damaso I e o Imperador Teodósio ordenaram a morte dos que não aceitassem as doutrinas da Igreja de Roma. O Papa escreveu junto a Teodósio: ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos quem siga esta norma, enquanto os demais os julgamos como dementes e loucos.
sobre os quais pesará a infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão o nome de igrejas e serão objeto, primeiro, da vingança divina e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa. Então, isso daí que o Papa Damaso escreveu, veja que ele fala claramente, serão castigados pela nossa própria iniciativa. Isso aqui foi no ano 380 da era cristã, chamado Edito de Tessalônica. Você encontra esse texto na internet. E aí, protestantes e católicos com quem eu converso, eles falam, essa igreja anabatista não existia, como você praticamente não encontra essa igreja na história, é realmente muito difícil de encontrar. Mas quando nós encontramos a igreja católica matando ela. Lá em 1200, a igreja católica encontrou uma igreja escondida nas montanhas da França, os chamados pobres de Lyon. Eles partiram na perseguição a essa igreja por 300 anos. A Inquisição matava indiscriminadamente. E aí o texto conclui, né? Foi do ano 380, desse Edito de Tessalônica, até a Revolução Francesa em 1790. Ou seja, durou cerca de 1410 anos. Olha o tempo que a Igreja Católica perseguiu. Hoje, a Igreja Católica ela quer se passar por pentecostal. Eles criaram um pentecostalismo idólatra para poder dizer que são nossos irmãos. E aí eu já vi cristãos falando, irmãos, Deus está se manifestando lá, o Espírito Santo está batizando pessoas. Irmão, como você vai acreditar que o Espírito Santo está se manifestando em local que domina a mariolatria, aquela doutrina maligna da predestinação, o batismo de recém-nascido, uma instituição que matava, uma instituição que hoje é liderada por um papa jesuíta, que segundo os católicos e jesuítas são satanistas. Muitos católicos falaram isso, papas que tentaram encerrar com essa ordem. Olha, os jesuítas chegaram ao poder. Aqueles que os católicos diziam que era satanista, eles chegaram ao poder. E veja o que esse homem que está lá no poder, o que ele está dizendo. Esse homem já disse que ateu entra no céu, ou seja, não precisa mais acreditar em Deus para entrar no céu. Só isso aí você já falou, esse homem é o anticristo, ou é o falso profeta, ou é o braço direito de um deles, ou dos dois. Porque o que esse homem está fazendo em relação até das poucas doutrinas que a Igreja Católica tinha, nas doutrinas, de uma certa maneira, conservadoras, que acreditava em um Deus e que você precisa obedecer e crer nesse Deus para chegar lá. A Bíblia é clara, né? É necessário que creia, e creia que ele é galardoador dos que o buscam, que creia na sua existência. Aí o Papa chega e diz o seguinte, não precisa mais crer na existência de Deus. É significativo ouvir isso de um jesuíta, que os católicos dizem que era satanista. O comentário prossegue. A caça às bruxas possuía o apoio de todas as igrejas protestantes. Lutero, certa vez declarou, aí é um artigo que eu coloco, é um artigo católico, tá bom? Que ele está criticando Lutero. Lutero, certa vez, declarou que as bruxas eram prostitutas do diabo e que deveriam ser queimadas. Irmãos, esse homem, você encontra artigos na internet contando a história de Lutero. Esse homem ele era um satanista, ele era maçom. Você pode ver o símbolo da igreja luterana, é uma rosa. Aí você procura a rosa de Lutero e procura também a rosa da Rosa Cruz, que é um segmento maçom, satanista também. A rosa é a mesma, o símbolo é o mesmo. E se você entrar no site da igreja luterana oficial hoje, você vai encontrar lá, o luterano pode ser maçom. Ou seja, todos sabem que a maçonaria é satanismo. E eles falam que o luterano pode ser satanista. Tente entrar numa igreja luterana, ver se aquilo é igreja cristã, irmãos. Mas as pessoas estão sendo enganadas. O comentário prossegue. Calvino também afirmou que as bruxas tinham que ser eliminadas.
com base em Êxodo 22:18, muito embora, assim como Lutero, sua preocupação não fosse tanto com as bruxarias, mas com o poder de Satanás, e isso foi o suficiente para fazer seus seguidores começarem a caçar bruxas e feiticeiras nos territórios reformados. Isso aí, depois da reforma, como eu disse, foram 150 anos de guerra e de perseguições a mulheres, principalmente, que eram acusadas de bruxaria. E eu falei para vocês, a história mostra que eles perseguiram igrejas pentecostais. Mulheres que falavam em línguas espirituais, eles diziam que era bruxaria. E quer dizer, agora eu vou me aliar a esses grupos? De jeito nenhum.